teoria dos direitos fundamentais. Como o professor bem disse, é um tema ao qual ninguém fica indiferente. Tanto nas aulas como também no nosso programa de hoje. Muitas questões surgem e elas não serão possíveis de ser abordadas na sua integralidade, é claro, no nosso programa. Mas, de qualquer maneira, sempre alguns assuntos são referência quando se trata de determinados temas. Inclusive, o fato de uma reflexão que normalmente é feita sobre se, como o professor falou a respeito do justnaturalismo, já adiantamos um pouco essa questão anteriormente, que ela está relacionada com a indagação sobre se os direitos fundamentais, eles são uma construção histórica que vem se fazendo com o tempo, e, ao mesmo tempo, se eles são mutáveis. É uma verdade universal, são uma realidade universal? Como se situar em relação a esse tema que acaba sendo tão polêmico? Uma verdade universal, com certeza, não. Mas uma tendência universal, sem dúvida, sim. Quer dizer, desde a Liga das Nações, no começo do século XX, até a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 48, a tendência é a propagação da noção, pelo menos, dos direitos humanos mais básicos, como vida, liberdade, etc. Mas eles são uma contingência histórica, quer dizer, nenhum direito fundamental existiu independentemente da história. Como o professor Norberto Bobbio fala, os direitos fundamentais surgem quando podem surgir. Então, por exemplo, existem vários direitos que são garantidos desde a Revolução Francesa, outros direitos que são uma invenção, digamos assim, já do século XX. Por exemplo, se você chegasse para Rousseau ou para qualquer iluminista e perguntasse se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado era um direito fundamental, sem dúvida ele iria dizer que não. Mas hoje a gente não pode entender nenhum direito fundamental fora também da questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é até garantido na própria Constituição, no artigo 225. Então, esses direitos têm uma contingência histórica, eles são uma conquista histórica, mesmo porque muitas vezes determinado direito é incluído no texto constitucional, mas ainda não existem as condições práticas, econômicas para a realização dele. Por exemplo, o salário mínimo. A Constituição prevê que o salário mínimo atenderá às necessidades do trabalhador e da sua família com lazer, cultura, moradia, educação. Quer dizer, é algo que nitidamente não é realizado ainda. O que também não tira a normatividade desse direito, quer dizer, não tira o fato de que ele pode ser exigido. Mas também confirma que pode um direito ser incluído na Constituição, mas ele só vai ser realmente cumprido quando houver condições mínimas práticas para que ele ocorra. A própria Segunda Guerra Mundial, que posteriormente tirou a Declaração de 1948, determinadas noções relativas a direitos humanos, elas eram inexistentes. Só que a grande tragédia da Segunda Guerra é que gerou a própria questão, o próprio conceito de genocídio, propriamente dito, ele só surge a partir justamente de um determinado momento histórico, de uma situação bastante radical. Quer dizer, direitos que antigamente não eram nem pensados, passam a ser uma necessidade inadiável hoje. Por exemplo, um autor inglês, ele na década de 80 escreveu um artigo, publicado numa prestigiosa revista, defendendo o direito fundamental a banheiros públicos. Quer dizer, na época, na década de 80, ele foi motivo de chacota. Talvez, quem sabe, daqui a 60 anos, com a superpopulação, isso não seja um direito mais importante do que determinadas regras incertas na Constituição. Quer dizer, cada sociedade, cada grupo social sabe quais são as suas necessidades básicas. E a necessidade básica do ser humano vai variar sempre de acordo com o tempo. Aliás, nesse sentido, em determinados momentos, alguns professores até talvez comecem até justamente especificamente com essa diferenciação, ou, ao contrário, em vez de diferenciação, quais os pontos em comum, quando se fala em direitos fundamentais e direitos humanos. Há uma distinção que nem sempre é nítida. É verdade. Em termos conceituais, há uma diferenciação. A maioria da doutrina defende a diferenciação. Existem autores que utilizam como sendo sinônimos, mas a maioria dos autores cita que os direitos humanos, eles são aqueles protegidos em âmbito internacional, quer dizer, por tratados internacionais. Já os direitos fundamentais são uma contingência histórica de cada estado, de cada país. Então, são aqueles garantidos internamente no chamado direito doméstico, ou seja, cada país defendendo, colocando na sua Constituição os direitos que são mais básicos. Mas, em termos de conteúdo, há uma constante interseção. Quer dizer, há uma constante tendência para a semelhança entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Basta ver que o direito à vida, direito à liberdade e os direitos mais básicos do ser humano
a grande maioria deles está prevista tanto na nossa Constituição Federal, quanto também em tratados internacionais. Aliás, por falar na nossa Constituição, eu lembro que na Constituição de 1988, quando da promulgação, já havia uma série de debates com relação ao fato de, ela é muito abrangente, ela abrange uma série de coisas que pode acabar sendo um estorvo no sentido da própria aplicação daquelas realidades jurídicas que ali se previam. Na verdade, nesse processo de evolução mesmo, se verifica que muitos dos pontos podem ser considerados como consolidados como direitos fundamentais, apesar das críticas que se fez à época. Por exemplo, o direito de greve. O direito de greve foi uma briga para aprovar na Constituinte e hoje ninguém imaginaria não reconhecer aos trabalhadores, até mesmo aos servidores públicos em determinada medida, o direito à greve. Quer dizer, naquela contingência histórica de o país saindo de uma ditadura militar, determinados direitos talvez representassem uma mudança por demais brusca, mas que hoje eles já são considerados como direitos básicos. Mas realmente a nossa Constituição, ela tem uma das listas mais extensas de direitos fundamentais de todo o mundo. Se você comparar com a Grundgesetz, a lei fundamental alemã, com a Constituição portuguesa, até com a Constituição espanhola, quer dizer, com constituições extremamente avançadas, não é que elas prevejam menos direitos, é que elas prevêem de uma forma mais abstrata. A nossa Constituição, talvez por sair da ditadura militar, ela foi muito específica. E é claro que, falando francamente, determinados direitos fundamentais, ou melhor, determinados direitos que a Constituição considera como fundamentais, se fossem retirados do ordenamento jurídico, fariam muito pouca falta, como é o caso do habeas data. O habeas data, que é um remédio jurídico para você obter informação sobre si mesmo, informação que está num banco de dados público ou acessível ao público. Ora, o objeto do habeas data poderia muito bem ser protegido pelo mandado de segurança. Mas como nós saíamos da ditadura militar, numa situação em que as pessoas não tinham acesso às informações sobre si mesmas, o constituinte originário entendeu que naquele momento era fundamental assegurar esse conhecimento. Mas é por isso que a gente fala que os direitos são uma contingência histórica, quer dizer, aquilo que naquela época era um direito básico, inalienável, hoje a gente já poderia pensar em reavaliar o papel desse direito fundamental, o que é até um perigo, porque os autores de tendência mais liberal, mais conservadora, apontam, com uma certa parcela de razão, mas também com uma certa razão de crítica, que prever muitos direitos fundamentais, a chamada inflação dos direitos fundamentais, termina, em certa medida, é inegável, desvalorizando os direitos mais básicos, como vida, liberdade. Quer dizer, quando a gente coloca no mesmo patamar o direito à vida e o direito à ação penal privada subsidiária da pública, ambos com a mesma importância de um direito fundamental, há que se perguntar, há que se pensar se realmente não seria o caso de deixar os direitos fundamentais para aqueles mais básicos mesmo para o cidadão. No caso, um exemplo muito utilizado, que é da Constituição Americana, que a Constituição Americana é a mesma há 200 anos, mas ela tem um formato específico e há toda uma legislação em volta que... É outro ordenamento jurídico, é outro sistema, é outra família do direito. Quer dizer, embora hoje haja uma aproximação entre a família do direito jurisprudencial, que é o common law, que é o sistema inglês, com a família do direito romano-germânico, continental europeu, que é o direito legislado, a lei, o código, que é o nosso caso, embora haja essa aproximação, mas são sistemas jurídicos de origem diferente.